Rufem os tambores, meus caros. Estamos de volta com Gelada Conquessada neste humilde canal que vos fala, dia 4 de agosto de 2023. Vou repetir, 4 de agosto. Um dia muito especial, um dia mundial da cerveja. Então hoje não tem desculpa, temos que tirar a capa branca do frigorífico, do freezer, o véuzinho de noiva, trincando para acariciar as cordas vocais e comemorar e celebrar o dia dela, a gelada. Então nós vamos fazer isso com muito conteúdo por aqui, afinal vocês estavam com saudades ou não? Acho que mais não do que sim, mas teve muita gente que me mandou mensagens. Hoje foi, se não foi recorde, talvez foi um dos dias mais aí com mensagens de vocês, muitos assuntos para a gente tratar aqui. Novela Harry Kane, que parece estar chegando ao fim, Sadio Mané no Al Nassr, tem as novidades do Corinthians, Roger Guedes aceitando a proposta do Qatar, tem também Gonçalo Ramos e a saída do Benfica, tem a Supertaça de Portugal, tem os reforços midiáticos do São Paulo, tem tudo isso e tem também a tradicional, né? Hoje cheguei de viagem, de férias, né? Na verdade foi ontem, não tive tempo de ir no mercado, então nós vamos com aquela que não tem erro, porque o errado não é a cerveja que você escolhe, o errado é não escolher. Na vida a gente precisa de decisão. Caramba, tô parecendo um coach emocional aqui, né? Vamos olhar as palavras e parar com isso. Bora. Garrafa vazia e o copo meio cheio. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Essas garrafinhas de 25 centilitros ou 250 ml que as empresas têm, elas me dão um pouquinho de aflição, de agonia. Primeiro porque você tem que sempre pegar mais uma ou mais outra, né? Porque, enfim, quem que bebe uma garrafinha dessa só? E depois, parece que ela acaba muito rápido e parece que você bebeu mais do que você realmente bebeu. Olha só, tudo bem que eu já dei uma goladinha aqui, mas uma half pint, metade de uma pint, como diriam os ingleses. Não. Vocês vão me permitir uma licença, inclusive uma licença poética, se acabar isso daqui, com certeza vai acabar durante o programa, de ir lá fazer um processo de refill nesse recipiente. Agradecer a presença de vocês aqui, principalmente de quem é novo, se inscreva aí no canal, deixem muitos comentários, porque hoje a gente vai falar de temas bons para vocês rebaterem aí nos comentários. E se for negativo, contra o que eu falei, também não interessa. O que interessa é a gente trocar essa ideia. Deixem o like também para bombar esse programa. Para quem não conhece, toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram e depois a gente faz um longo programa aqui, trazendo os nomes, as perguntas, os questionamentos, as mensagens de vocês. Vamos começar com Gonçalo Ramos. Vamos olhar só o bico antes. Rapaziada, impressionante a quantidade de mensagens que eu recebi aqui sobre a temática Gonçalo Ramos. Portugueses, brasileiros, benfiquistas, não benfiquistas, enfim. Ó, o Caiote mandou aqui. E essa saída do Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain, quais as suas impressões? Rafosa, 1998. Gonçalo Ramos no PSG, gosta? Felipe Ulloa mandou, não achou 80 milhões de euros muita coisa para o Gonçalo Ramos? Muito mais mensagens, mas vamos tentar contextualizar e pegar nessas para a gente trazer aqui a impressão. Primeiro falar sobre o negócio, porque eu não fiz um vídeo falando do negócio, estava de férias e acho importante. Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o Gonçalo Ramos para levar o jogador nesta janela de transferências. Desejo do jogador sair nesta janela de transferências, bateu o pé, não quis conversar com o Benfica, com a direção do Benfica, com o presidente Rui Costa sobre um processo de renovação, ele que tem contrato até o meio de 2025, ou seja, mais 2 anos de contrato, uma multa rescisória de 120 milhões de euros, e o Paris Saint-Germain, com o sim do Gonçalo Ramos, foi até o Benfica com a proposta aí que chega na casa dos 65 milhões de euros, mais 15 milhões de euros em objetivos conquistados. A gente não sabe quais são esses objetivos, se são objetivos fáceis, se são objetivos difíceis, lembrando que na época do Darwin Núñez, para o Liverpool, os objetivos eram ok, fáceis de serem conquistados, mas a gente ainda não tem todas as cartas nessa mesa. Fabrício Romano já confirmou que o negócio está praticamente fechado, ainda não está selado, né, assinado, mas deve acontecer nesse final de semana. A Bola, também o jornal aqui em Portugal, já cravou que o negócio está fechado.
Então a gente vai falar em cima dessas afirmações, mesmo que o negócio não seja oficial. Caso ele não seja oficial ou não aconteça, aí vocês esqueçam tudo. Não, tô brincando. Vamos falar nesses moldes, né? Porque aqui na televisão portuguesa, nas crônicas esportivas, nos jornais, né, enfim, nos programas que tratam de transferências, não se fala de outra coisa. E aí gerou nas redes sociais, e estou acompanhando nos últimos dias, especialmente nas últimas horas, muitos benfiquistas a favor do negócio pelos valores e muitos contra, criticando os valores. Na minha opinião, se a gente olhar numa escala de muito ruim para espetacular, o negócio é só regular, é ok. Ele não é bom, ele não é ruim, ele é ok. E por que eu digo isso? Pelo cenário do mercado. Vamos tratar como um produto. Quando você tem uma escassez de produto, você cria um déficit no mercado, você cria mais procura por esse produto. E é o que acontece com a número 9 hoje no mercado do futebol. Você tem mais times precisando de um camisa número 9 de confiança, de um cara que vai render por muitos anos, jovem jogador, do que caras assim disponíveis no mercado. E por isso os valores se elevam. No caso do Gonçalo Ramos, me parece óbvio que é um jogador, neste cenário do mercado, muito valorizado. Por quê? Última temporada, o cara quase meteu 30 gols, foram 27 gols em 47 jogos, 12 assistências. Na última temporada, tudo bem que no final dela teve ali uma queda de rendimento, assim como toda a equipe do Benfica, mas na última temporada, a gente não pode esquecer que esse cara foi apresentado também para o mundo na seleção portuguesa, na vaga do Cristiano Ronaldo, ele que tem frequentado a seleção portuguesa, nas oitavas de final da Copa, fazendo um hat-trick contra a Suíça, deixando o Cristiano Ronaldo no banco. Isso valoriza o cara. A Copa do Mundo valoriza o cara. Coloca o cara numa vitrine. E o Benfica chegou às quartas de final da Champions com o Gonçalo Ramos sendo o protagonista em termos de gols, fazendo muitos gols. E gols de centroavante e também participando de jogadas, como eu falei, 12 assistências. É um jogador que estava valorizado no mercado. Inclusive falava-se dele como opção em vários clubes, né? O Paris Saint-Germain, mas falava-se em Manchester United, falou-se em Bayern de Munique, falou-se também na Espanha, no Real Madrid, enfim. Um cara que estava em evidência e que está em evidência. Se ele vai dar certo daqui a um tempo, se ele vai ser essa bomba toda, a gente não sabe. Mas é assim que funciona também o mercado, né? Eu não acho que o João Félix valia 130 milhões de euros e o Atlético pagou. Eu não acho que o Enzo Fernandes vale 120 milhões de euros. O Chelsea pagou. Eu não acho que o Maguire vale 87. Não, aí tô brincando já. Mas o que eu acho é que dava para vender por mais. E o Benfica acaba, talvez, por alguns motivos internos ali, a gente não tem as informações na totalidade, né? Mas por alguns motivos internos, essa recusa de renovar o contrato, talvez um medo de perder o jogador de graça mais para frente, ou de não fazer tanto dinheiro no mercado de 2024, né? O mercado de verão de 2024. Enfim, talvez essa queda de rendimento no final da temporada mostrou aí para alguns intervenientes do Benfica que o valor de 80 milhões de euros, ou 65 mais 15 é um valor ok. Tudo isso entra na conta e o negócio vai bater nesses moldes. Mas, cara, olhando o que acabou de acontecer com o Manchester United, com o Højlund, né? Rasmus Højlund, jogador que veio da Atalanta, você ainda fica com mais sabor de que esse negócio podia ser ainda mais alto, né? Nós estamos falando de 72 milhões de libras, né? Que o United vai pagar para a Atalanta para contratar um jogador de 20 anos. O Gonçalo Ramos tem 22, que marcou muito menos na última temporada. Estava olhando os números agora aqui, 16 gols na última temporada, né? Um jogador que não foi campeão nacional com a sua equipe, não brilhou na Liga dos Campeões, não brilhou tanto no cenário internacional pela sua seleção e vai custar mais caro do que o Gonçalo Ramos. E aí fica essa reflexão, tá? Então, para mim, o valor é apenas regular, é ok. Não é uma venda espetacular do Benfica. E aí entra um outro ponto, que eu acho importante a gente falar. O timing é péssimo, é péssimo. Às vésperas da Supertaça de Portugal,
o centroavante do Benfica, um jogador fundamental na engrenagem benfiquista, contra o Porto, pode não jogar por conta dessa negociação. A gente não sabe se vai jogar, ainda não é oficial o negócio. E o Benfica perde um ativo importante sem ter contratado ou sem já ter encaminhado uma outra contratação. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre contratações do Benfica. Mas o ponto é esse. O timing é muito ruim. E aí as críticas são plausíveis nesse sentido. Vamos ver. Se bater o martelo, mais uma venda milionária do Seixal. Dessa vez o valor maior vai para o Benfica. Entretanto, fica aquele gostinho de que poderia ter puxado o sarrafo um pouco mais para cima. Falei demais, né? Deixa eu até molhar aqui as palavras, que estava difícil. Vamos terminar esse assunto já de centroavantes do Benfica, porque com a saída do Gonçalo Ramos, muita gente também me perguntando qual será o substituto. E tem aqui a pergunta do Fábio Silva 05, que mandou: Pedro, do Flamengo, no Benfica? Interrogação. É uma das possibilidades, tá? Vamos contextualizar. O Benfica tem uma pré-lista de jogadores para substituir o Gonçalo Ramos. O Benfica emprestou o Henrique Araújo, que não entrava nas contas do técnico Roger Schmidt, e é um dos jogadores que parte da torcida benfiquista gostava muito de que tivesse mais minutos, mas não aconteceu. E vai ter o Musa no plantel, que provavelmente vai ser o titular na Supertaça de Portugal contra o Porto na próxima terça-feira. Vai precisar contratar e está no mercado para isso. O Pedro é uma das opções pela relação estremecida com o Flamengo, depois de tudo que aconteceu, a agressão, enfim, a multa, o processo disciplinar, os empresários procurando soluções no mercado, e o Benfica parece que tem ali o Pedro em consideração, só que não é o plano A. O Pedro seria um plano B ou um plano C. O plano A nesse momento, segundo o que me passaram lá da Argentina, jornalista amigo meu da TNT Sports Argentina, é de que Lucas Beltrán, atacante do River Plate, é a bola da vez. O ponto é, cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Um negócio parecido com o que foi de Enzo Fernandes, o Benfica vai tentar 75%, com 25% ficando para o River do jogador. É um jogador com características diferentes daquelas de Gonçalo Ramos, daquele típico centroavante grandalhão, por exemplo, como era o Jiménez, que o Benfica estava de olho, do Feyenoord, né, que acabou renovando com o clube holandês. Um jogador mais parecido com o Julian Álvares do que propriamente com o Gonçalo Ramos. Ele não é alto, tem 1,75m, 1,76m, mas é muito participativo, né? Busca jogo, abre espaço, infiltra, finaliza muito bem, 1-2, mas não é aquele jogador que vai trombar dentro da área, que vai meter um gol de cabeça, que a bola vai chegar uma máquina de lavar, o cara vai meter para dentro. Enfim, é um jogador interessante, mas com características diferentes. Inclusive, fala-se na Argentina que o próprio diretor esportivo do Benfica vai para Buenos Aires para tentar contratar o jogador agora nos próximos dias. Se vier, a gente vai fazer, obviamente, uma avaliação. No caso do Pedro, ele tem 26 anos, né? Um jogador mais velho do que o Lucas Beltrán, mas é um jogador interessante, tá? Acho que precisa ainda se provar dentro do futebol europeu, se provar numa outra realidade, num outro contexto. Não foi tão bem na Fiorentina, mas é um cara muito interessante, né? Jogador de seleção brasileira, jogador valorizado, esteve bem na Copa do Mundo. Acho que poderia ser um bom nome, mas hoje não lidera essa corrida. Mati Menezes mandando aqui: o que você tem achado dos amistosos do Bayern de Munique? Será o fim da dupla Kimmich e Goretzka? Perdeu do Manchester City, venceu do Liverpool. Eu não acompanhei os jogos ao pormenor, até porque estava de férias, mas vi algumas coisas. Em termos de Kimmich e Goretzka, eu acho que não é a ideia do Tuchel começar a temporada com esses dois. Eu acho que realmente a dupla se desfez. O Laimer é um jogador que protege muito mais o Kimmich, libera mais o jogador. A ideia do Tuchel é realmente fazer do Kimmich um número 8 para ter mais liberdade, para ter mais criatividade, mais chegada, e ter um jogador número 5 que proteja. Por isso que ele queria desesperadamente o Declan Rice.
o Laimer não é esse cara, mas ele tá melhor que o Goretzka. O Goretzka fez uma temporada passada muito, muito ruim. No tempo de bola, na parte física, na velocidade, no posicionamento, muito mal, tudo muito ruim. E não deu garantias ao Tuchel, tanto que o Bayern colocou ele no mercado. Só que o que acontece é que o Goretzka parece que não quer sair. Então, muito provavelmente, ele vai perder o espaço. E o Bayern ainda continua para tentar achar um número 5 raiz. Um jogador mais defensivo no meio campo que proteja a defesa e dê liberdade ao Kimmich. Eu acho que é o fim da dupla. Mas eu vejo o Bayern contratando um centroavante. A gente já vai falar mais sobre a novela Harry Kane. Montando um time extremamente interessante para a próxima temporada. As contratações estão sendo feitas, ainda algumas dúvidas, algumas incertezas, mas falta um mês para o final da janela. Acho que o Bayern, se tudo der certo, vai entrar como um dos grandes favoritos para a próxima Liga dos Campeões, como sempre entra, né? João Mará que mandou aqui, ó. Arthur, como vai, meu querido? Vou bem. Um beijo para você, João. Tá sempre aqui com a gente. O que achou da ida de Mané para a Arábia Saudita? Essa doeu, hein? Infeliz decisão do Mané. Não foi infeliz decisão do Mané. Pelo Mané, João, ele queria ficar no Bayern de Munique. O Bayern de Munique precisava abrir espaço na folha salarial, porque o Mané era o maior salário, com 22 milhões de euros anuais. E viu que o Mané, na primeira temporada, não performou como o Bayern de Munique queria. E ainda teve aquele problema todo no vestiário. Não vamos esquecer daquela porrada que ele deu no Sané. Entretanto, é uma pena, cara, porque quando o Mané foi contratado, eu fiz até vídeos para as redes sociais da TNT Sports, para as minhas redes sociais, dizendo que para mim era a maior contratação da história do Bayern de Munique, porque o que o Mané já tinha vencido e o status que ele chegava ali, inclusive batendo no top 3 da bola de ouro, enfim, sendo campeão africano com o Senegal, jogador que venceu a Champions, que brilhou e venceu a Premier League. Cara, a expectativa era muito grande, jogador na casa dos 30 anos, chegando num Bayern de Munique, tudo a ver com ele, né? Um jogador que não teria problemas no vestiário, mas parece que tudo jogou contra. Parte por culpa do Mané, parte por culpa da desorganização e a bagunça que virou o Bayern de Munique durante a temporada, e parte por culpa das circunstâncias, né? Porque ele se lesionou nas vésperas da Copa do Mundo, uma lesão seríssima, no momento da temporada que ele está evoluindo dentro do Bayern de Munique, conseguindo a titularidade, conseguindo seus números, né, se acertando um pouquinho mais. Ele tem essa lesão, tira o cara da Copa do Mundo, mexe com a cabeça dele e de repente ele volta pior ainda num Bayern de Munique caótico, as coisas não funcionando, dá um soco na boca do outro. Enfim, tudo que podia dar errado deu errado para o Mané nessa passagem pelo Bayern. E eu fico com um sentimento que ele poderia ter mais uma chance, ter uma segunda chance. Só que aí entra também os interesses do clube em liberar um pouco a folha de pagamento e o histórico do jogador. É do jogo, faz parte. E a Arábia Saudita viu a parada acontecer e ele foi para o clube do Cristiano Ronaldo, inclusive já estreou, né? O Al Nassr de CR7, Anderson Talisca e agora de Sadio Mané. Escolhas, cara. O Bayern de Munique ganhou um bom valor e recuperou um bom valor do que tinha pago ao Liverpool pelo atleta, libera um espaço na folha salarial e muito provavelmente esse valor agora, se o Kane vier, vai servir para pagar o salário de Harry Kane. Para o Bayern de Munique foi bom, para o Al Nassr foi maravilhoso, não sei se foi tão bom para o Sadio Mané, financeiramente nem se discute, óbvio que foi maravilhoso, vai ganhar um salário absurdo, como todos os que estão indo para lá, mas fica aquele gostinho de que a gente queria ver mais o Mané atuando em equipes de alto nível. Não deu. Acabando essa desgraça, meu Deus, ó. Vou responder mais uma e vou pegar a cerveja, tá? Seguinte, Felipe Ulloa também mandou aqui. Como está a situação de João Félix? Cara, uma situação horrível, né? Tá no banco de reservas, não foi utilizado em nenhum jogo de pré-temporada. O Simeone já disse que não é problema dele, que é problema da direção e é para conversar com o empresário, que é o próprio João Félix. O jogador deu uma declaração terrível dizendo que queria jogar no Barcelona, bancou de moleque mimado durante toda
a pré-temporada e agora é um problema para o Atlético, para o João, para quem for contratar, porque o Atlético parece que não vai fazer a vida fácil, vai tentar um empréstimo, mas ao mesmo tempo é um ativo de 130 milhões de euros no banco, com esse problema todo. Eu não sei. A minha ideia é que eu não acredito que ele vai seguir no Atlético de Madrid nessa temporada. Acho que ele vai ser emprestado. O Benfica vendendo o Gonçalo Ramos, tem a possibilidade do João Félix, não tem muita relação, né? Assim, tudo bem que salarialmente ou até o dinheiro que vai entrar, mas não tem muita relação, não é a mesma posição. Acho que o Benfica não vai se meter em loucura. O Benfica tá vendo a coisa acontecer. Se a bola pingar, o Benfica talvez vá lá e se aproveite da situação, mas não vai se meter em nenhuma loucura. Situação duríssima de João Félix. Tem uma outra pergunta aqui de aleatoriedades, aliás, duas. O Kleber Castro, não, o Kleber HP Castro mandou: cerveja escura, gosta? Qual a melhor? Essa aí, quem acompanha com o canal já faz tempo, Kleber, já sabe, né? Que eu adoro Guinness. Morei na Irlanda há um ano, é a minha cerveja favorita, inclusive, dentre todas. Mais curto. Não para todos os momentos, mas para os momentos dos sábios, a coisa vai bem. Gabriel Fields mandou: qual a melhor praia que você foi aí em Portugal? No Brasil tem alguma preferência? Não conheço tanto o Brasil, cara. Enfim, viajei muito pouco, não tinha tanto dinheiro para viajar quando morava aí, as coisas eram tão caras, enfim, conheço mais a Europa do que eu conheço o Brasil e é uma pena. Eu quero muito viajar para o Nordeste agora, talvez no próximo ano, para conhecer um pouquinho mais. Mas falando aqui de Portugal, pô, tem muita praia boa. Entretanto, a água está cada vez mais gelada. Acabei de voltar do Algarve e, cara, eu não sei, passa ano, entra ano, a água vai ficando mais gelada. Não sei se é um problema meu, da água, do país. Tem que rever isso aí. Fui agora para Tavira, né? As praias ali fantásticas. Manta Rota, Cacela Velha, enfim, fiquei ali em Cabanas de Tavira também, um lugar muito, muito bonito. Mas as praias do Alentejo, talvez em termos de beleza, sejam mais bonitas. Só que aí a água é mais gelada ainda. Tem que rever isso aí. Pausa pro refill. Pergunta aqui do Medeiros Pedro 1. Agora tá melhor, ó. Quesada, pelo amor de Deus, o Kane vem ou não? Torcedor do Bayern de Munique. Situação de momento, no momento que estou gravando este vídeo. As últimas informações nessa sexta-feira. Bayern de Munique submeteu a última e derradeira proposta para o Tottenham. Está na mesa do senhor Daniel Levy, né? O CEO do Tottenham, o cara que manda e desmanda. Na casa dos 100 milhões de euros, um pouco mais do que isso, já com objetivo, já com tudo. Um pacote atrativo aí para um jogador que tem o seu último ano de contrato e já está apalavrado com o Bayern de Munique, inclusive, para caso não dê certo agora, junho de 2024. Tem, segundo a imprensa inglesa, um prazo, um deadline para que o Daniel Levy responda. E esse deadline é nessa sexta-feira. Ou seja, quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que a coisa já andou ou desandou, né? E a minha percepção é de que o Tottenham vai aceitar. Eu acho que durante toda a negociação o Bayern de Munique criou uma relação forte com o Tottenham na negociação. Apesar das declarações do Uli Hoeneß que pegaram mal, né, dizendo que se tudo der certo, ou se... Enfim, ele disse que já estava certa a contratação do Harry Kane, em outras palavras, mas eu acho que vai funcionar, porque é desejo do jogador, é um valor significativo, e o Tottenham me parece que já também começa a se mexer na janela para ter um substituto. O Tottenham não vai jogar Champions, falta de receita nesse sentido. Me parece que vai funcionar. Mas o Daniel Levy é aquele cara que quando acorda e dá uma joelhada na quina da cama,
faz uma coisa totalmente diferente do que ele pensou no dia anterior. Então eu não sei até que ponto isso vai acontecer. Mas, nesse momento, até essa sexta-feira, é o prazo final que o Bayern de Munique deu, até porque, se não for o Harry Kane, o Bayern de Munique vai ter que entender o que vai fazer para essa temporada, se vai contratar um jogador tampão para fazer essa função de centroavante durante essa temporada, fala-se do Füllkrug, para depois o Harry Kane vir de graça na próxima. Tudo isso pode acontecer, está na equação, mas a novela parece que está próxima do fim. Pedro Stax mandou aqui. Fala, Quesada, como você se sente sabendo que o Casemiro tinha uma página dedicada a você? Cara, essa é Casemiro Miguel, né? Não o jogador. Essa história é ótima. Eu conheci o Casemiro uma vez só na redação do Esporte Interativo, ele era nosso produtor, só que a gente falava basicamente toda semana, todo dia não, mas toda semana, para tratar de assuntos ali da empresa, e a gente tinha um carinho muito grande, porque o Casemiro já era um personagem do De Sola, mas ainda continuava na produção do Esporte Interativo, né? Não era o Casemiro que hoje tá do tamanho que tá. Aliás, um abraço para ele, convite para que ele venha aqui para Portugal. Eu imito a águia na frente dele, o Casemiro, que é torcedor do Benfica, se ele quiser. E tá convidado para ficar em casa, inclusive, se quiser. Alô, Casemiro, hein? E o Casemiro, cara, teve uma vez que o Cristiano Ronaldo eliminou. Era Real Madrid e Bayern de Munique. Eliminou o Bayern da Champions. Eu imitei o Si do Cristiano Ronaldo, Casemiro, muito fã do Cristiano, na Allianz Arena. E desde aquele momento, acho que ele falou, pô, o Quesada é foda, não sei o que, criou uma página me comparando, fazendo uns memes, pegando minhas fotos e colocando do lado o Beckham, fazendo homenagens a mim, dizendo que eu era mais bonito que o Beckham, enfim. Coisas malucas do seu Casemiro Miguel, né? Sem sentido nenhum. Mas foi engraçado. Eu acho que depois de um tempo a página morreu, perdeu força, obviamente, né? Até porque o Casemiro agora não teria condição de tomar conta dessa página. Mas eu fico honrado. Me sinto honrado. Saudades de senhor Casemiro Miguel. Muita gente me mandando mensagem aqui sobre Roger Guedes e essa saída do Corinthians para o Al Rayyan, né, do Catar. E tem mensagens, inclusive, engraçadas aqui. A Débora Freitas manda: me diz aí, qual jogador tem o sonho de jogar no Catar, né? Fazendo uma alusão ao que o Roger Guedes disse na sua mensagem de despedida. Vamos falar sobre esse tema, vai? O que eu achei da saída do Roger Guedes? É difícil, porque o futebol é emoção e o torcedor não vai ter um sentimento racional sobre as coisas, né? Havia uma proposta muito sedutora para o Roger Guedes, um salário muito maior do que ele ganhava no Corinthians, a transferência em si que ele tinha direito, se eu não estou enganado, a 60%, também era bem vantajosa, uma proposta muito forte financeiramente. E no Corinthians, ele teria a possibilidade de atingir a seleção brasileira, e isso era real, né? Eu acho, inclusive, que o Diniz iria convocá-lo nessa próxima convocação. Ele teria a chance de se eternizar como um grande ídolo da história do clube, de conquistar títulos, coisa que ele não conquistou, e de ser ainda maior que ele é para uma torcida apaixonada de tantos e tantos milhões de torcedores no Brasil. O que você escolhe? Cara, é uma decisão, primeiro de tudo, é uma decisão muito, muito difícil. É uma decisão que você tem que tomar pensando na sua família, nos seus filhos. É uma decisão que você tem que tomar em conjunto com a família, porque o cara não pode tomar essa decisão sozinho. E ele pesou a grana, pesou o lado financeiro perante a essas outras oportunidades. Por mim, tá? Eu não sei se eu também não iria pro Catar. Pelos valores que falou-se aqui, é realmente muito sedutor. Entretanto, eu acho que faltou um pouquinho a forçada da barra do Roger Guedes de falar assim, pô, pelo menos deixa eu terminar a semifinal da Copa do Brasil, né?
Deixou tudo nas mãos dos empresários e o Arrowaian não quis que ele continuasse. E o Corinthians ficou sem o seu principal jogador agora para a semifinal da competição. Jogo importante contra o São Paulo. Entendo muito a decisão do Roger Guedes, mas foi mais pensando, obviamente, na parte financeira, e ele vai abrir mão de seleção brasileira, isso é com certeza, e ele vai abrir mão de ser muito grande como ídolo na história do Corinthians, pelo menos por agora, né? Porque o futebol é tão cíclico que ele pode um dia voltar, mas a vida é assim e o cara tomou a decisão. Respeito totalmente e a gente tem que respeitar, porque se você se colocar no lugar do cara, talvez você faria a mesma coisa. E aí, pra gente finalizar a parte do Corinthians, porque tem muita gente mandando mensagem sobre, o Rafa Lima Araújo mandou: e a ideia de fazer um quadro do canal só para falar do Alvinegro do Parque São Jorge? Vai rolar. Deixa eu me organizar agora para essa temporada, acho que vai rolar sim. Só tenho que ver o melhor dia por conta da rodada e por conta também dos compromissos que tenho do trabalho, da TV, enfim, da vida como correspondente internacional. Porque tem dia que eu não consigo, por exemplo, assistir o jogo às 1h30 da madrugada até às 3h30. No outro dia eu tenho que pegar um avião às 4h, às 6 da manhã e, enfim, fica difícil. Mas vai rolar, Rafa. Tô com isso no radar. E o Bruninho Fute 1 mandou: e essa recuperação do Corinthians sem o Roger Guedes, será que cai na Copa do Brasil? É aquilo que a gente falava aqui no canal. E muita gente até me mandou mensagem falando: mas o Luxemburgo tinha que cair, né? Naquele momento que o negócio não estava rolando. A troca de treinador é muito prejudicial para um clube de futebol. A receita de bolo para cair no Campeonato Brasileiro é ficar trocando de treinador. E o Corinthians já tinha feito tanta cagada nesse início de ano que manter o Luxemburgo era preciso. E agora os jogadores começam a assimilar melhor as ideias do treinador, a coisa começa a encaixar. O Luxemburgo não é ruim, pelo contrário, conhece muito, e o Corinthians começa a melhorar. Isso não significa que o Corinthians é um dos melhores times do Brasil, mas significa que o time está num bom caminho para não cair no Campeonato Brasileiro, pelo menos, ou não se complicar, ficar brigando por rebaixamento, o que já é muito bom. Copa do Brasil. São Paulo fez um bom primeiro jogo, tá? O São Paulo fez um bom primeiro jogo na Neoquímica Arena. O Dorival Júnior é muito bom treinador. O Corinthians ganhou porque o Corinthians tem uma força, né, com a sua torcida, porque, enfim, conseguiu, especialmente na segunda etapa, ali nos primeiros 15 minutos, crescer para cima do São Paulo. O São Paulo não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo, onde foi muito melhor. Mas eu acho que está tudo aberto. Resultado totalmente irreversível para a torcida de São Paulo aí confiar. 1-0 é 1-0. O Corinthians sem Roger Guedes, o São Paulo talvez vai ter Lucas Moura, talvez vai ter Rames Rodrigues, e a coisa pode ainda pender para o São Paulo. Entretanto, excelente resultado na Neoquímica Arena. O Corinthians agora vai tentar jogar da forma que se sente mais confortável, né? Sabendo defender, criando problemas para a construção de jogo do São Paulo e aproveitando os contra-ataques. Se fizer isso bem, ok. E como é que o Corinthians vai substituir o Roger Guedes? Acho que vai ter dificuldade, acho que o Renato Augusto vai cair um pouquinho mais para a esquerda, o Wesley deve entrar na vaga, ou algum outro jogador que faça a função, né? De repente o Roas pode entrar por ali, mas eu colocaria um jogador para esse jogo contra o São Paulo, jogadores de velocidade, porque o Corinthians basicamente não deve ficar com a bola e deve buscar a transição ofensiva rápida, o contra-ataque, para tentar criar dificuldades dentro desse domínio que deve ser do São Paulo na segunda partida, pelo menos com a bola no pé. Vamos ver. Mas o Corinthians está na frente e o São Paulo tem total possibilidade também de reverter. Tudo pode acontecer nessa semifinal. Rafael Santana 370, baita nick. Quando é que você volta da TNT? Pra TNT? Pô, eu não saí da TNT ainda, hein? Não me mandaram embora ainda. Deve estar falando das férias, né? Cara, volto segunda-feira. Ainda tenho o final de semana pra, beliscar, jogar solto. E aí já volto com a prévia da Supertaça, né? Tem Porto Benfica na terça-feira em Aveiro. Vou estar em Aveiro para esse jogo. Se os caras da Federação Portuguesa de Futebol me liberarem a credencial, mas acho que vai rolar.
E aí volto com tudo, hein? Aí começa a temporada. Deu para descansar. Assim como o Jack Grealish, vou voltar. Gustavão Dix mandou, correspondente que mais bebe. Muita gente me acusa de ser isso, mas eu não sou. Fred Caldeira talvez lidere essa lista. Em termos de vinho, talvez seja Clara Albuquerque. Então, em termos de outras coisas, talvez seja Marcelo Beckler. Então, não vem aqui apontar o dedo para mim. Eu sou só o mensageiro do caos. Agora, o caos... esses meninos... Até porque eles não têm filho, né? Marcelo SR mandou uma parada aqui. Tu acha que esses amistosos entre clubes europeus dá como parâmetro para algo? A TNT transmitiu, né, o UFC Series aí. Não acho que seja essencial, fundamental para a temporada, mas acho muito interessante para que esses clubes também joguem ou façam exibições fora do país, né? Fora da Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Oriente Médio, enfim, acho legal, porque tem torcedores, existem torcedores desses times em outros lugares do mundo e que não têm a possibilidade de ficar vindo para a Europa assistir os jogos. E aí você também internacionaliza a marca. Agora, em termos de campo-bola, é uma forma dos caras iniciarem a temporada. Muitos jogos foram extremamente competitivos. Estava vendo Barcelona e Arsenal, né? Jogo extremamente competitivo. Nível, inclusive, de jogo de Liga dos Campeões. Mas não é parâmetro ou não vai ditar o que vai acontecer nessa temporada. O Bayern de Munique perdeu do Manchester City. Pô, o Manchester City está muito melhor. Não é por aí. Mas eu entendo a tua pergunta. Acho que é legal, acho que é bacana de assistir, os caras verem as novas contratações, para internacionalizar a marca e tudo isso, mas não é parâmetro para a temporada toda. César Tavares, 96, mandou pré-temporada bem do Sporting, hein? Será que luta pelo título da Liga? Ganhou do Villarreal, ganhou do Real Sociedad e amanhã pega o Everton, né? Eu acho que o trabalho do Rubem Amorim dá garantias de que o Sporting pode, nessa temporada, se conseguir virar a página da temporada passada, que foi abaixo do esperado, lutar por mais coisas. E a primeira coisa é voltar para a Liga dos Campeões da Europa. Entretanto, pré-temporada não significa que o clube vai arrebentar na temporada. Quero esperar para ver, inclusive, especialmente no setor defensivo, se o Sporting vai conseguir ter mais solidez do que teve na temporada passada, especialmente nos jogos que são considerados até mais fracos, que o Sporting perdeu pontos. Quero ver se o Gyökeres vai ser esse cara todo no ataque, né, pelo dinheiro que foi investido. Se o Edwards vai ter regularidade, porque é um jogador muito acima da média, mas precisa de mais regularidade para dar esse salto. Mas o Sporting tem peças interessantes e tem um treinador que eu gosto. Falta algumas peças, falta contratação, mas se encaixar o time e focar no Campeonato Português, tudo pode acontecer. Eu acho que eu não tiro o Sporting da briga pelo título do Campeonato Português da próxima temporada. Mas ainda passos precisam ser dados. Bruninho Fute1, qual o melhor clássico, Bayern e Borussia ou Benfica e Porto? Benfica e Porto, sem dúvida. Muito mais. Nossa senhora, vocês não sabem que é o Benfica e Porto. Aliás, terça-feira que vem tem um vídeo aqui no canal sobre o clássico Benfica e Porto, suas origens, sua história e por que a rivalidade é tão forte. Vocês procurem aí. Bruninho Fute1 também mandou o Walker no Bayern. Seria uma boa? Seria, mas parece que o negócio está emperrado. Inclusive tem gente na Alemanha já vendo como de uma forma pessimista, achando que o Walker vai ser convencido pelo Pep Guardiola, que quer que ele permaneça no Manchester City a ficar. Vamos ver. Neto NCT mandou Pedro no Benfica, pode ser uma boa, já disse que pode, mas não é a prioridade. Luizinho mandando Roger Guedes, pior que VP. Não acho, tá? Acho que havia um combinado entre o Roger Guedes e o Corinthians. Já falei de Roger Guedes, mas enfim. E o VP o que fez foi utilizar uma desculpa para deixar o clube depois acertar com outro clube passando por cima da desculpa que ele utilizou. E nem precisava ter dado desculpa, era só falar, tô indo embora, tchau.
Lucas Bento mandou: Arthur, quais times você acha que entram como favoritos na Champions? Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. E o Barcelona correndo por fora, tá? Mas esses daí entram para mim. O Gustavão Dix mandou: que time que você torce no Brasil? Todo mundo já sabe essa, já falei aqui que torce pro Corinthians. O João Cauã mandou: sem um centroavante de alto nível, até onde pode chegar o Real Madrid na Champions? Acho importante a gente ter essa discussão mais vezes aqui. O Real Madrid está cometendo um erro muito parecido com o erro que o Bayern de Munique cometeu na temporada passada. Perdeu uma peça fundamental, no caso do Bayern era o Lewandowski, no caso do Real Madrid é o Benzema, e não substituir esse cara achando que o Ancelotti pode montar um time autossuficiente sem esse cara. Pode acontecer, mas a tendência é de que os outros jogadores piorem sem a presença do Benzema. Vinícius, Rodrigo, o meio-campo sem um cara de referência lá e sem um cara que fazia o time jogar também dentro do esquema do Real Madrid, porque o Benzema não era um centroavante puro e duro, era um cara que saía da área, fazia o jogo acontecer, tabelava, buscava, dava assistências. Então acho que o Real Madrid está cometendo um erro de não trazer um centroavante de origem e talvez vai ter que corrigir esse erro no meio da temporada. Samuel Moreira 2301, Cancelo no Barça. É uma possibilidade, o jogador quer, o Barcelona quer, mas ainda há um estudo financeiro para ter viabilidade para isso e uma negociação com o próprio Manchester City. O Manchester City não quer contar com o jogador, mas também não vai liberar o cara de graça. De repente um empréstimo nos moldes que foi o Bayern de Munique. Acho uma ótima, tá? O Cancelo é um jogador muito versátil, pode jogar na esquerda, pode jogar na direita. Entretanto, não é mais um lateral de origem. Porque um lateral de origem, numa linha de 4, tem como prioridade a parte defensiva. Óbvio, o apoio é muito importante, mas a parte defensiva é fundamental. E o Cancelo já não é mais esse cara. Acho que o Cancelo deu um passo para frente numa linha de 3, né, de zagueiros. Ele é o homem da direita, pode jogar performar no 3-5-2, no 3-4-3, mas ele já deu um passo a mais dentro dos terços do campo. Então acho que se o Barcelona estiver contratando um jogador pensando nisso, ok, um lateral direito só se tiver um sistema muito bem feito de cobertura ali, porque realmente, ou um lateral esquerdo, enfim, porque realmente é um cara que dá espaços para times que têm jogadores muito poderosos espetados nas pontas do campo. Uma de Futebol Clube do Porto, que aliás duas, Antônio S. Castro, obrigado pelas perguntas, ele mandou um abraço, Tuga, um abraço do Zuca aqui. Qual o principal problema do Porto com as finanças? Você tinha um programa inteiro para explicar aqui. E o que achas do Nico Gonçalves no Porto e dos moldes do negócio? Eu tô até com uma arte, a thumbnail pronta para falar de mercado de Futebol Clube do Porto. Eu tô só esperando o Varela fechar para a gente fazer um balanço total aqui. Mas rapidamente, tá? O Nico vem por 8,5, se eu não estou enganado, milhões de euros, com uma taxa do Barcelona de 40% numa futura venda, né? A mais-valia da futura venda. E com a prioridade de recompra até 2025 na casa dos 30 milhões de euros. E se eu não estou enganado, a multa rescisória é nos 40 milhões de euros. Tudo isso se eu não estiver enganado, porque eu vi o negócio acontecer quando eu estava de férias. Mas de qualquer forma, é um jogador muito jovem, sai de La Masia. Ouvi entrevista de treinadores da época das categorias de base, da formação do atleta, me parece muito naquela linha de meio-campistas organizadores que La Masia forma, né? Pedri, Gavi, enfim, com características únicas, mas um jogador que também vai se adequar muito bem ao Porto, porque é briguento no sentido do jogo, não aceita perder. É um jogador que vai para o combate e o meio-campo do Porto com o Sérgio Conceição tem essas características, mas vai acrescentar qualidade. Acho uma boa contratação, só fico com um pé atrás, porque se ele arrebenta no Porto nessa temporada, e essa taxa de recompra aí de 30 milhões de euros pode ficar curta, né? Pode ficar curta. E se tornar um jogador barato.
Vou dar o exemplo, e é uma coisa totalmente diferente, porque os moldes do negócio foram diferentes, que é o caso do Casemiro, né? O Real Madrid exerceu a opção de recompra quando o Casemiro passou um ano aqui e teve que pagar para ter o jogador de volta. Só que o Casemiro foi tão bem que o Real Madrid pagou e olha só o que aconteceu. Então eu fico com esse pé atrás. Mas tendo em vista as dificuldades financeiras do Porto, e até entrando na outra pergunta, é uma boa contratação. Talvez seja um jogador que, com as oportunidades certas, consiga se encaixar melhor naquilo que o Sérgio Conceição quer para essa temporada e tem qualidade para isso, né? Não é à toa que o Barcelona colocou todos esses pontos e vírgulas aí na negociação, né? Olha, tem a taxa de compra, tem 40% na mais-valia da venda, enfim. Me parece que é um potencial bom jogador. Agora, depende muito do cara também se adaptar ao estilo do Porto, se adaptar às ideias do treinador, às dinâmicas da equipe. Isso tudo depende muito, varia muito. A gente não pode cravar aqui que se vai dar certo ou não. Mas eu gosto da contratação, acho bom. Em relação aos problemas financeiros do Porto, me parece que o Porto está sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Em termos de equilibrar contas. Eu nunca vi o Porto com muito dinheiro. Talvez lá naquela época de embular e tal, que os negócios foram mal feitos, né? Ou feitos de uma forma que poderiam ter sido melhor negociados, na época de Lopetegui e tal, a coisa degringolou de uma forma que agora o Porto está sempre tendo que apagar incêndios, se adequar a contas, vender jogadores, colocar multas baixas, enfim. E isso complica demais, porque quando você tem, por exemplo, na época passada, que vender Vitinha e Fábio Vieira de uma vez, você coloca em xeque a sua temporada toda. São dois jogadores que, na época, eram fundamentais para que o Porto girasse. Mas, tenho que dizer que com o Sérgio Conceição no comando, e o Sérgio Conceição manter o Sérgio Conceição é o principal reforço do Porto para essa temporada. Acho que ele vai conseguir dar liga no time novamente. Pode demorar um pouco no arranque, mas tem sido assim nos últimos anos. Dá garantias para que o torcedor portista também acredite que esse ano não vai ser diferente. Ney da Luz mandou aqui: Benfica versus Porto dia 9. Quem você acha que vence a Supertaça? Vou ficar em cima do muro, quietinho, quietinho. Cara, se você olhar para o Benfica, mediaticamente, pelo plantel que tem, apesar de talvez o Gonçalo Ramos não jogar, trouxe o Di Maria, né? O Coxo pelo valor que foi e tal. Muita gente colocaria o Benfica como favorito, mas o Porto tradicionalmente, nos últimos tempos, olha o que aconteceu no Campeonato Português da temporada passada, um antídoto para esse time do Roger Schmidt. E a fome que o Sérgio Conceição vai colocar esses caras nesse jogo, não dá para você falar que o Benfica vai ser favorito. É 50-50, a gente vai estar lá no Estádio Municipal de Aveiro para fazer análise pós-jogo. Portanto, aguardem, porque teremos conteúdo nessa rede social e não só no Instagram também sobre Porto e Benfica, Supertaça em Aveiro. Gabriel NQV mandou o seguinte: o que achou das contratações de James Rodrigues e Lucas pelo São Paulo? Muito bom, mas não é pouco bom, muito bom. O James a gente vai ter que ver a questão física dele. Estava puxando as folhas no Transfer Market, né, do histórico de lesão, e realmente é uma coisa que incomoda ele muito. Ele nunca foi protagonista no Real Madrid, ele nunca foi protagonista do jeito que se esperava no Bayern de Munique, mas ele sempre demonstrou qualidade quando entrou em campo. No Brasil, talvez com mais espaço, menos pressão, né, quando o jogador está com a bola, menos correria em termos de jogo, né, menos velocidade, eu acho que ele tem tudo para ir muito bem. Depende muito da parte física. Mas o James Rodrigues no Brasil é um barato, cara. Eu adoro quando acontece, sabe? Tipo, grandes jogadores também de outras nacionalidades atuando no futebol brasileiro. Acho que enriquece. Acho que o torcedor cria ali uma mística legal sobre o que pode acontecer, né? Acho que a parte do marketing também é muito bem explorada e curti demais, cara. Curti demais o James Rodrigues voltando, até porque atuou em grandes clubes aqui da Europa e é uma maneira também dos europeus olharem também para o futebol brasileiro.
O fato do Lucas ter ido para o São Paulo é um dos melhores jogadores que estão nesse momento no futebol brasileiro, que vai atuar no futebol brasileiro. Tem muita qualidade. É uma pena que seja um contrato até dezembro, mas vai fazer a diferença de imediato. A gente está falando muito do Rames, mas eu acho que é o Lucas que vai fazer mais diferença de imediato. É um jogador muito diferente e que precisava se reencontrar na carreira. No Tottenham ele passou por maus momentos, essa é a verdade. Apesar de toda a história fabulosa de 2019, nessa reta final ele passou por maus momentos e precisava desse boost, e esse carinho da torcida do São Paulo. Não tenho dúvida que tem tudo para dar certo. Talvez na semifinal já da Copa do Brasil. Infelizmente para o torcedor do Corinthians foi, especialmente pelo Lucas, tá? Foi num timing péssimo. Mas, para o torcedor de São Paulo, os caras estão comemorando e com razão. Pergunta um pouquinho mais culinária aqui, ó, do Mauro Química. Bacalhau ao Zé do Pipo, com vinho do Porto ou com uma breja -4? Pergunta muito boa, mas assim, bacalhau com vinho do Porto, só se for como digestivo depois, ou se for um vinho do Porto, fabricado aqui no Douro, sei lá. O bacalhau Zé do Pipo, para explicar para a galera, tem 1001 maneiras de fazer bacalhau, inclusive tem um livro sobre isso e aqui em Portugal os caras são especialistas. Zé do Pipo é um bacalhau que leva batata de uma forma, pimentão, enfim, outras coisas. Eu acho que vai muito bem com uma gelada a -4 graus. E você foi muito específico aqui na temperatura, eu também acho que você acha isso. Procurem bacalhau Zé do Pipo, deu até água na boca nesse momento. O Caio Melo mandou Leipzig e Leverkusen. Pode dar trabalho nessa temporada? Excelente janela. O Leipzig tem agora a Supercopa da Alemanha com o Bayern de Munique. Acho que o Bayern é extremamente favorito, porque o Leipzig está demorando para engrenar, com tantas mudanças no plantel, uma reconstrução. Mas eu acho que para a temporada toda em si, é um time que, bem construído, pode incomodar. O Leverkusen também, cara. Trabalho bom do Xabi Alonso. Mas incomodar quem? Eu acho que brigam para ir para a Liga dos Campeões. Dentro da Bundesliga, não sei se brigam por título. Acho que o Bayern continua como favorito. Acho que o Borussia Dortmund também está um passinho acima. Mas vamos ver. Brigar para ir para a Champions é o primeiro grande passo. O João Antônio Cardoso mandou o quão acha prejudicial a venda do Roger Guedes. Já mandei a lata aqui. Acho muito prejudicial. É o melhor jogador do time que está deixando o Corinthians. O artilheiro da equipe nessa temporada, que salvou o Corinthians em diversos jogos, inclusive o Corinthians só está na semifinal da Copa do Brasil por conta do Roger Guedes. Muito ruim. O Corinthians precisa ir no mercado buscar uma solução. Não sei se com o Prata da Casa vai conseguir ou com o Rojas vai conseguir. Enfim, precisa ir no mercado. Gosto do nome de Alexis Sanches, tá? Gosto muito do nome de Alexis Sanches. Fez uma ótima temporada com o Olympique de Marseille. Me parece que o Marcelino não quer continuar com o jogador na França. E se eu fosse o Corinthians, fazia esse movimento. Um jogador que se encaixa muito bem ali pela esquerda, pode também entrar por dentro, muito inteligente, rápido, habilidoso. Já talvez não tinha aquela explosão, aquela velocidade de outros tempos, mas tem uma categoria, uma classe fantástica e seria bom para o Corinthians ter um jogador desse nível. Óbvio, tem toda a questão financeira que eu não estou entrando nessa parte, e nem de informação, mas que me agrada o nome, me agrada. Deixa eu ver aqui, o Felipe Acorrê mandou que Sada acha uma boa ideia o Bayern pegar emprestado o João Félix para esperar o Kane. Posições e características totalmente diferentes. O João não poderia jogar de centroavante. Acho uma péssima ideia pegar o João Félix agora para o Bayern de Munique. Iria ter um monte de concorrência ali, Musiala, os caras que jogam pelas pontas, né? A gente nem sabe onde é a posição do João Félix hoje em dia. Sané, Gnabry, enfim, eu acho que não valeria a pena. Vai precisar de um centroavante naquele mundo ali e não é o João Félix esse cara. Deixa eu ver mais gente aqui, ó. O Ney da Luz mandou: o que você está achando do Bellingham no Real? Começo ainda, né? Mas já deu para ver bastante qualidade ali naquele meio campo. Ainda tem que entrosar com as dinâmicas do Real Madrid, mas vai ser titular com certeza. Deixa eu ver aqui o... Ih, rapaz.
qual o time de Portugal que se reforçou melhor? Alguns superou os reforços dos times alemães? Salve. Luiz Fute. Mano, eu não vou comparar com equipes alemãs, mas o Benfica, nesse momento, até esse momento, foi o que se reforçou melhor e trouxe o principal jogador, que foi o Di Maria. Obviamente que a janela ainda vai continuar, alguns podem sair e os clubes vão ter que correr atrás de outros nomes. Mas o Benfica, na minha visão, está na frente nessa lista. Victor 16 Gama mandou o seguinte: o que achou da expulsão do Marcelo na Libertadores? Justa ou injusta? Injusta. Acidente de trabalho. Infelizmente o acidente foi feio, mas foi um acidente de trabalho. Marcelo não tinha onde colocar o pé. Compara um lance, por exemplo, uma bola na área, o jogador vai cabecear, o outro vem por trás, mete a cabeça, ele acaba cabeceando a cabeça do companheiro de profissão. Racha a cabeça do cara. Esse cara tem que ser expulso, que cabeceou? Não, ele nem viu. E o Marcelo estava fazendo o drible, foi colocar o pé de apoio, o outro enfiou o pé. Acontece, foi feio, foi feio. Entendo também o árbitro ali na hora, quando viu o negócio, é uma coisa muito de sentimento. Putz, vou ter que expulsar porque quebrou pé em cima da canela aqui, mas, cara, não acho que foi justa, não. Rafael ST, como é visto e qual a relevância tem o futebol feminino em Portugal? Está crescendo, ainda muito a passos médios, não tão evoluído como é no Brasil. Não tem uma referência, por exemplo, como foi a Marta ou outras jogadoras, né? Não tem a caminhada que o Brasil já teve em Copas do Mundo ou mesmo em Olimpíadas, mas eles foram pela primeira vez agora, e foi muito legal ver isso aqui em Portugal, tá? Foram pela primeira vez agora para a Copa do Mundo, quase eliminaram os Estados Unidos, uma bola na trave ali no finalzinho, putz, podia ter passado Portugal. E eu tava de férias num hotel e eu ouvia nos corredores assim durante a partida e tal, assisti alguns jogos da seleção portuguesa, os caras falarem sobre a seleção de Portugal. Então acho que começa a se incutir a cultura e eu acho que essas meninas que foram nessa leva vão ficar marcadas para sempre como as primeiras a participar de uma Copa do Mundo e não fazer feio mesmo, porque Portugal teve a oportunidade clara de se classificar num grupo com Holanda e Estados Unidos. Então vai se desenvolver, assim como todo o futebol feminino na Europa está se desenvolvendo e que no Brasil também se desenvolve. Uma questão de tempo. Adalberto BR mandou umas 200 perguntas aqui, Adalberto, obrigado. Não vou responder todas, mas ele tem aqui umas épicas. Ó. Churrasco ou bolinho de bacalhau? Porra, não tem nem que comparar, velho. Um bom churrasco. Nem os portugueses gostam tanto assim de bolinho de bacalhau para desistirem de um churrasco. Churrasco? Qual a zaga ideal para o Bayern de Munique? Acho que o Min-jae e o De Ligt, né? Se for jogar numa linha de 4, não tem muito erro, não. Se for jogar numa linha de 3, talvez o Pamecano ali, se melhorar nessa temporada, né? Ele pergunta várias. Porto ou Benfica, qual é o maior? Olha, você quer me colocar em cada confusão aqui. Acha que o Enzo se arrependeu de deixar o Benfica no meio da temporada? Acho que não. Ele deu uma entrevista agora dizendo que não se arrepende não, que a vontade dele foi feita. Enfim, se enfiou também num Chelsea bagunçado, senhor Enzo Fernandes. Sandro Dias, um abraço para você, Sandrão. Tamo junto sempre. Neymar, essa época vinga, falar que o Neymar vinga é forte, né? O Neymar sempre vingou. O ponto é se ele vai bem nessa temporada. Eu acho que vai, cara. Acho que pode ser uma temporada positiva para o Neymar. Fez um tratamento específico no tornozelo. Depende muito do que vai acontecer com o Paris Saint-Germain, se o Mbappé vai voltar a ser reintegrado, o que vai acontecer ali naquele salseiro. Mas o Neymar, a tendência, se ele se livrar das lesões, é fazer uma temporada em alto nível. O Mário Cardinale mandou aqui, um abraço, Marito. O futebol italiano vem forte na temporada europeia como na temporada passada, talvez não como na temporada passada, em que a gente viu 3 finalistas italianos das competições europeias, viu um lado de chave de Champions com Inter, Milan e Napoli, mas acho que
pode fazer bonito. Acho que é um processo de evolução. Tirando a Juventus, que está com os problemas que está e está fora das competições europeias, você tem outros times que têm seu valor e estão conseguindo se reforçar e estão conseguindo manter também algumas joias importantes. Então acho que a tendência é de que não tenha sido apenas uma temporada atípica, e sim que o futebol italiano consiga se assentar no lugar que é dele, né? Finalizando aqui, até porque já acabou a minha terceira. É que vocês não viram a substituição da segunda para a terceira, mas já aconteceu. O Chirras Carvi mandou o seguinte: das cervejas nacionais, qual você prefere? Brahma, Itaipava, Cacildes? Porra, só opção boa, hein? Ó, vou falar para você que eu já disse que das cervejas brasileiras a que eu gosto mais é a Colorado. Colorado. Quando eu vou pro Brasil, é Colorado. Se não for Colorado, vai a que tiver no dia, porque eu não sou esquisito. E isso é importante no mundo cervejeiro. Você pode ter a sua preferida, entretanto, você não pode negar as outras. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau.